Olá, gente! Então, a gente está aqui de volta com o conteúdo novo, iniciando pela aula 29 sobre urbanização brasileira. Em história geral, a gente já teve uma visão mais aberta sobre o processo de urbanização no mundo, mas só retomar, lembrando que o processo de urbanização, ele geralmente é o resultado dos processos de êxodo rural e industrialização nos países. O Brasil não foi uma exceção a esse processo. Então, o êxodo rural causado pela industrialização e pela mecanização no campo força as pessoas a viverem no meio urbano com maior frequência. E esse deslocamento permanente das pessoas para o meio urbano acaba gerando a urbanização. Por que as pessoas tendem a ir para a área urbana? A própria densidade populacional acaba sendo um dos atrativos, porque como tem muita gente vivendo em um pequeno espaço, a tendência é que a infraestrutura coletiva, ou seja, escolas, hospitais, meios de transporte, serviços de habitação, opções de lazer, o comércio, tudo isso seja mais desenvolvido nas áreas urbanas do que nas áreas rurais. E por ter toda essa infraestrutura coletiva, há maior empregabilidade, ou seja, mais possibilidades de emprego do que no meio rural. Por isso, são áreas de atração populacional. As condições de vida tendem a ser melhores, mas isso não é uma garantia. Porque se você tem um grande fluxo populacional sem o acompanhamento dessa melhoria da infraestrutura coletiva, a condição de vida acaba não sendo nada assim muito fantástico. Consideramos que um país é urbanizado quando mais de 50% da população local vive no meio urbano. E a partir de 2009, o globo passou a ser urbanizado. O que quer dizer que mais de 50% da população mundial vive no meio urbano. Mas isso não significa que todos os países do mundo estão urbanizados. Podemos observar no mapa a seguir que grandes países como China e Índia ainda hoje não estão urbanizados, ou seja, tem menos de 50% de sua população vivendo no meio urbano. Então, a China tem 42%, a Índia tem 29%. Ainda assim, a grande maioria das pessoas vive no meio urbano. Esses são dados de 2010, né, da ONU, então já teve alguma variação. Mas a gente pode observar aqui que os países em vermelho são aqueles que têm alto nível de urbanização, e o Brasil está aqui no meio. Enquanto os países em azul claro são os países com baixos níveis de urbanização. Por que é importante a gente entender isso? Justamente pela questão da divisão da infraestrutura em geral. Os países mais urbanizados tendem a ter uma infraestrutura social melhor. Mas, de novo, é uma tendência. Ser urbanizado não é garantia de redução das desigualdades sociais. O próprio Brasil é um grande exemplo disso. Somos um país altamente urbanizado, com mais de 85% da nossa população vivendo no meio urbano, e ainda assim somos um dos países com maiores desigualdades sociais no mundo. E as cidades, elas se desenvolvem dependendo umas das outras, porque não é viável que todas as cidades alcancem exatamente o mesmo nível de desenvolvimento. Então, algumas cidades têm uma infraestrutura melhor do que outras, o que estabelece um vínculo entre essas cidades, que são as chamadas redes urbanas. E uma cidade pode ter influência dentro do seu país, mas também existem algumas cidades com a capacidade de influenciar outros países ao redor do mundo.
Essas são as chamadas metrópoles globais. O Brasil tem duas, São Paulo e Rio de Janeiro, sendo São Paulo a mais importante. Porque quando você pensa em tratamentos médicos de alta complexidade, você vai para onde? Vai para São Paulo. Onde estão as sedes das grandes indústrias brasileiras? Em São Paulo. Onde estão as melhores universidades do Brasil? Em São Paulo. Então, toda essa infraestrutura que garante a grande influência dessa cidade ao redor do mundo está concentrada em um único local. Por isso é chamado de metrópoles globais. Existem depois as metrópoles regionais, que são as cidades que influenciam ao redor do país. Então, elas não ficam limitadas ao seu próprio estado. Ela se estende para estados vizinhos e às vezes até do outro lado do país. Em compensação, existem os centros submetropolitanos. São aqueles que passam um pouco das linhas estaduais, mas não chegam a afetar o país inteiro. Normalmente, as capitais dos estados são metrópoles regionais, e depois temos uma série de centros submetropolitanos que interferem uns estados com os outros. Por fim, temos as capitais regionais, que é exatamente onde São José se localiza. Já devem ter ouvido falar, né, da expressão São José dos Campos, a capital do Vale. Isso é porque as pequenas cidades do Vale do Paraíba e do litoral norte de São Paulo tendem a depender bastante dos serviços oferecidos em São José dos Campos. Então, nós somos uma referência para essas cidades menores que estão aqui por perto. Nós influenciamos os seus rumos. Então, onde que faz mais sentido você instalar um hospital de alta complexidade? Em São José dos Campos ou em Taubaté? Acaba sendo em São José porque nós recebemos pessoas de várias cidades diferentes, inclusive de Taubaté. Nesse mapa, a gente consegue perceber um pouquinho melhor a questão dessa influência que as cidades têm umas em relação às outras. Aqui nós observamos as várias capitais brasileiras e a sua influência nos seus estados vizinhos. E aqui nós temos as que influenciam boa parte do país. E aqui o cor-de-rosa exagerado é justamente São Paulo, que influencia basicamente toda a América Latina e o nosso relacionamento com outros países, como os Estados Unidos e países europeus, como Alemanha, Itália, Portugal. Então, São Paulo tem uma importância gigantesca mesmo, na nossa rede urbana. Essa questão da rede urbana é meio chatinha de entender, mas é só lembrar que as cidades mais complexas oferecem suporte para as cidades de nível de menor complexidade, sendo as nossas duas principais metrópoles globais, São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é o verdinho aqui, que a gente vê também que se esparrama bastante, apesar de não ser tão influente quanto a cidade de São Paulo. Então vamos entender como que aconteceu o processo de urbanização brasileiro. Foi basicamente uma bagunça. Porque não foi uma urbanização bem planejada. Ela começou a ganhar mais força justamente na década de 30, quando Getúlio Vargas começou um processo de industrialização organizado. Então, foi a primeira estrutura industrialista no Brasil. E lembra que a gente viu lá no comecinho que a industrialização é uma das causas da urbanização? Então, as pessoas começaram a se deslocar para os centros urbanos para encontrar emprego nas indústrias que estavam sendo criadas.
E a partir de 1950, com o plano de metas de nosso querido amigo Juscelino Kubitschek, a industrialização no Brasil ficou ainda mais intensa. Lembrando que, ao contrário da industrialização de Vargas, que era uma industrialização nacionalista, a industrialização de Juscelino Kubitschek era baseada na atração de capital estrangeiro. Então, ela era mais internacional. O que aconteceu foi que, em 1960, com o início da ditadura militar, uma das grandes obsessões dos governantes era justamente esse desenvolvimento do país. Chegaram, inclusive, a criar áreas de urbanização intensa no Amazonas, mais conhecido como Zona Franca de Manaus, e motivo de eu ter nascido no Amazonas. Meu pai trabalhava numa das fábricas que foram construídas durante o regime militar, lá em Manaus, e até hoje é um grande polo tecnológico do Brasil, apesar de estar bastante afastado dos outros centros urbanos. Então, com essas medidas da ditadura que incentivaram uma urbanização acelerada, já na década de 1970, o Brasil era um país urbanizado. Qual que é o problema? Não houve nenhum planejamento para estabelecer essa urbanização. Então, a infraestrutura para sustentar as pessoas, para sustentar a qualidade de vida, é insuficiente. E o que acabou acontecendo foi a formação de grandes centros de repulsão. Repulsão significa afastamento. Então, as pessoas não querem viver em algumas regiões justamente porque tem péssima qualidade de vida. E a respeito da infraestrutura insuficiente, é só lembrar, né? Em tempos pré-pandemia, ai, quanto tempo atrás, pegar busão às 6h30 da tarde. Dá para dizer que existe uma boa infraestrutura de transporte público? Não, não tem transporte de qualidade para todo mundo. Como consequências dessa urbanização não planejada, é muito importante destacar os processos de periferização e de favelização. Então, a favelização a gente já estudou há mais tempo, que é esse processo de formação das favelas de comunidades de baixa renda, que não tem infraestrutura básica suficiente. Então, muitas vezes, essas favelas não têm acesso, por exemplo, a saneamento básico, o que piora muito a qualidade de vida. Enquanto a periferização é o afastamento das classes trabalhadoras das regiões centrais das cidades. E é justamente na região central que as pessoas têm melhores condições de vida, porque a infraestrutura está concentrada nessa região. Como a gente pode observar nessa foto do Rio de Janeiro, que está aqui na tela, isso gera uma enorme desigualdade social. E uma das grandes consequências da desigualdade social é justamente a violência urbana. O Brasil sofre bastante com um problema chamado macrocefalia urbana. Isso significa, a grosso modo, que as cidades crescem muito mais do que elas têm capacidade de sustentar. Então, vivem mais pessoas naquela cidade do que aquela cidade pode manter com condições de vida digna. Então, de novo, é só observar as favelas. Se houvesse infraestrutura suficiente para todo mundo, não haveria necessidade de viver em favelas. E existe ainda a questão da ocupação irregular, que oferece enormes riscos à saúde e à vida das pessoas, como, por exemplo, quase todo mês de janeiro tem casos de deslizamento e de mortes nos morros do Rio de Janeiro, e isso acontece por conta da ocupação irregular, o que gera ainda um enorme impacto ecológico, porque ao desmatamento de áreas que não deveriam ser ocupadas, o descarte do esgoto é inexistente, né? Acaba havendo a contaminação intensa do solo e das águas. Tudo isso é o resultado de uma urbanização não planejada, porque se a cidade vai crescendo aos poucos e se preparando para receber grupos maiores de pessoas, dá para evitar a maior parte dessas situações.
Aqui em São José, a gente teve em 2012 um caso bastante sério que foi o da desocupação do Pinheirinho, que já foi reocupado e desocupado mais uma meia dúzia de vezes de lá para cá, mas foi um caso que teve repercussão internacional. Eu lembro que eu estava morando em Portugal na época e as pessoas falando: nossa, você é daquela cidade onde eles atiraram nas pessoas para tirar elas de casa? Sou eu mesmo. É. Então, o que aconteceu? É uma disputa entre o direito à propriedade privada e o direito à habitação. Essa população ocupou ilegalmente um território que tinha dono, mas que estava sendo subutilizado, né? Ele não tinha nenhuma construção, não tinha nenhuma obra. Então as pessoas viram um grande terreno vazio e pensaram: vou viver ali. Mas as condições de vida eram péssimas. A infraestrutura era inexistente e a prefeitura não tinha nenhuma disposição a criar infraestrutura para essa população. No final das contas, o dono do terreno conseguiu, na justiça, o direito da reintegração de posse, ou seja, de recuperar a posse do seu terreno. E não foi algo assim muito tranquilo, foi na base da porrada mesmo. Chegou a PM derrubando casa das pessoas, bomba de gás lacrimogênio, a população reagiu de forma extremamente violenta, incendiando carros, ônibus, com confronto direto com a polícia. Então foram alguns dias de muita tensão aqui em São José. O dono do terreno solicitou a reintegração de posse, alegando que ele pretendia construir naquele terreno. Depois que essas pessoas foram expulsas, ele não construiu nada. E poucos meses depois, a ocupação estava lá novamente. Então, isso é muito difícil de lidar, porque o Brasil defende, ao mesmo tempo, o direito da propriedade privada, mas coloca também o direito universal à moradia. Defensores dos direitos humanos criticam violentamente essa ação tão violenta por parte do governo de São José dos Campos, porque foi absurdo usar uma força militarizada contra uma população que ainda não havia cometido nada, assim, não tinha tido nenhuma reação anterior à chegada da PM. Então, a polícia militar acabou escalando a tensão na região e virou o caos. Então, falando só rapidinho sobre os impactos ambientais, que eu sei que isso vocês já têm nas aulas de biologia. Lembrar que a urbanização causa aumento da poluição, grande produção de lixo, que nem sempre tem um descarte correto. Essa poluição, principalmente atmosférica, acaba afetando o nosso regime de chuvas e desenvolvendo o fenômeno da chuva ácida. E quando acontece os altos níveis de impermeabilização do solo, concentração de cimento, vidro e redução intensa da presença de vegetação, isso causa os fenômenos das ilhas de calor e da inversão térmica. Como que uma cidade pode evitar esses danos todos? É através do desenvolvimento de um plano diretor. No Brasil, todas as cidades de médio porte têm que apresentar um plano diretor, o que significa que São José dos Campos tem um. Ele foi aprovado ano passado, inclusive, e é um projeto com o objetivo de desenvolver de forma sustentável uma cidade. Então, essa é a propaganda do plano de divulgação do plano diretor que teve ano passado, quando ainda estava acontecendo as discussões. E o objetivo é que ele seja um processo participativo. Então, a população também tem direito a opinar. Espero que vocês tenham entendido bem essa questão da urbanização no Brasil. E qualquer dúvida, a gente conversa durante a aula. Até mais, gente!